Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui para apresentar o último tema, de trabalho da terceira unidade da disciplina de estrutura de dados e algoritmos. E o tema que eu escolhi foi fluxo em rede, né? Escolhi esse tema porque tem a ver com o meu trabalho de pesquisa, né? E é um tema bem interessante quando a gente está estudando grafos. Então, vamos, vamos ver o que a gente tem. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o que é o fluxo em rede, né? Definir rede, a formulação do grafo, o fluxo e capacidade, conservação dos fluxos, o que é um fluxo maximal e máximo, corte, redes residuais. Vou falar alguns algoritmos para determinar o fluxo máximo, algumas aplicações. Bom, primeiramente, por que fluxo em rede, né? Bom, o fluxo em rede ele está presente em diversas aplicações, em diversos problemas. Está presente na genética, para poder formular, poder predizer quais são as cadeias de DNA que podem vir em uma determinada molécula, né? Está nas redes elétricas por si só, né? Na transmissão de energia, né? Na transmissão de água. Está também no escalonamento de voos de avião, né? De aviões. Então, assim, está presente em muita coisa, né? Está presente nas redes de computadores também, né? Está presente nas redes petrolíferas, né? Para transportar commodities, né? De modo geral, né? No transporte de commodities. Então, o fluxo em rede está presente em diversas aplicações, né? Aqui nessa apresentação eu vou vou trazer duas aplicações para vocês, mas saibam que é uma infinidade de aplicações que são possíveis, né, com fluxo em rede. Bom, o que é uma rede, né? Uma rede ela é um grafo, né, dirigido, certo? Um dígrafo, em que cada aresta ela possui um número real positivo, que esse número real positivo ele é denominado capacidade, certo? Então toda a rede ela vai ser um grafo dirigido, onde cada aresta ela vai ter uma capacidade. E essa capacidade ela é a quantidade de coisas que eu posso transportar por essa aresta, certo? Existem dois vértices basicamente, certo? Um é pertencente ao conjunto de vértices. Um deles é a fonte e o outro é o sumidouro, certo? A fonte é a origem de onde sai as commodities e o sumidouro é onde chega, né? Basicamente o início e o fim. O, o vértice fonte, ele alcança todos os outros vértices, certo? É um vértice que alcança todos os outros, né? E o sumidouro é um vértice que é alcançado por todos os outros vértices, certo? Então, basicamente, pela fonte é onde sai o fluxo e o sumidouro é por onde chega o fluxo. Bom, quando a gente está falando da rede em si, né, o fluxo no aresta ele não pode ultrapassar o valor de sua capacidade, porque não faz sentido, né? Você tem uma capacidade máxima de transporte de uma determinada aresta. Como é que você vai passar mais do que o que essa aresta é capaz? Não é possível, né? Então o fluxo dentro de uma rede ele é definido da seguinte forma: ele é um valor maior ou igual a zero, né? E menor ou igual à capacidade que tem na sua aresta, certo? E quando a gente está trabalhando a gente tem uma rede, né? Os laços e arestas paralelas eles não são permitidos, né? Então se a gente for parar para ver aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Se a gente for parar para ver aqui, se a gente tiver uma situação dessa daqui, né? Onde a gente tem arestas paralelas, então uma forma de resolver essa solução para trabalhar com o problema de fluxo em rede é adicionar
um novo vértice aqui, certo? Adicionar um novo vértice com a mesma capacidade. Veja que a gente está trabalhando aqui com a mesma capacidade, né? A gente está trabalhando com passando o fluxo, passando o fluxo 1, né? Mas a gente tem essas duas arestas aqui, a gente tem capacidade 2, né? Então, é meio que se manter, né? Trocar 6 por meia dúzia. Basicamente assim a gente resolve esse problema aqui do fluxo contrário, né? Onde, por definição, a arestas paralelas não são permitidas. Ok? Mas, mas aí, pessoal, quando a gente está... A gente tem aqui um exemplo aqui de fluxo, né? E quando a gente está trabalhando com fluxo, a gente tem que entender que ele tem que satisfazer todas as condições, né? Por exemplo, aqui nesse, nesse grafo aqui onde tem esse fluxo, né? Mais esse exemplo de fluxo mais à esquerda, né? A gente vê que ele atende todos os requisitos de uma rede, né? Não tem arestas paralelas, não tem fluxo ilegal, né? No entanto, nesse exemplo aqui, a gente tem um exemplo de fluxo ilegal. Qual seria esse exemplo de fluxo ilegal? Aqui, ó, nessa condiçãozinha aqui. A gente tem que a capacidade entre C e G, dessa aresta aqui, aresta CG, é de 5, né, a capacidade. No entanto, a gente está passando um fluxo aqui de 4. Mas de onde surgiu esse fluxo? Não tem condições, né? Esse fluxo não surgiu do nada. Porque aqui a gente tem uma aresta de capacidade 3 e está passando um fluxo 3. Então aqui no C só pode passar 3. Só vai chegar a 3. Então como é que surgiu esse outro aqui de 4 se a gente não tem nenhuma outra aresta incidente? Então isso é um exemplo de fluxo ilegal. E bom, a gente vai ver, eu coloquei essa pergunta aqui porque a gente vai ver mais para frente na nossa aplicação como é que a gente, dado uma rede, como é que a gente pode ter uma rede com várias fontes e vários sumidores, como tem esse exemplo aqui, né? A fonte 1, fonte 2, 3, 4, 5 e vários sumidores aqui, T1, T2, T3, enfim. O que a gente faz para resolver esse problema aqui é adicionar uma superfonte e um supersumidouro, certo? Com uma capacidade infinita. Por que infinita, né? Gente, infinito, mas a gente bota um valor bem alto, mas não necessariamente infinito. Por que infinito? Porque tipo, o fluxo aqui ele vai ser limitado, certo? Limitado pelas fontes, pelas diversas fontes. Por exemplo, aqui você chega a um fluxo infinito, por exemplo, você tem capacidade infinita, você chega a um fluxo finito. Mas quando chegar aqui ele vai ser limitado, certo? Por exemplo, vai ser limitado aqui pelo 10, né? Chegou aqui vai ser limitado, chegou aqui vai ser limitado pelo 12. Então vai se manter ao longo da rede todo o fluxozinho bonitinho. Então não importa a capacidade daqui, porque da superfonte do supersumidor, porque, enfim, ele vai ser limitado pela própria característica da rede, né? Então não gera problema algum e facilita nossa modelagem da rede, né? E no sumidor também, da mesma forma. Ele pode até ter uma capacidade aqui infinita. No entanto, o fluxo que vai chegar aqui não vai ser infinito. Então, o que vale é a gente estar trabalhando com o fluxo, né? Enfim. E aí, quando a gente está trabalhando com fluxo, existe um negócio que é chamado de conservação dos fluxos, né? Então, todo fluxo ele é conservativo. Se ele é conservativo, isso significa que os fluxos que entram no vértice, né? Os fluxos convergentes, tem que ser igual ao fluxo que sai do vértice, né? Existe uma quantidade que entra, a gente deve ter uma quantidade que sai. E se vocês forem lembrar lá de Física 3 do ensino médio, né? Vocês vão lembrar das leis de Kirchhoff. Essa lei é a lei dos nós, né? A lei das correntes, que diz que a quantidade de corrente que entra é a mesma quantidade de corrente que sai, né? Certo? Então essa aí é uma aplicação da lei de Kirchhoff, né? E bom, existe um negócio que é chamado fluxo maximal, certo? O fluxo maximal é quando todo o caminho da fonte ao sumidor contém uma aresta saturada, certo?
E como é isso, né? Uma aresta saturada é uma aresta onde o fluxo é igual à capacidade. Então, quando o fluxo é igual à capacidade, então a gente tem uma saturação da aresta, certo? E um vértice ele é saturado quando todas as arestas convergentes ou divergentes elas estão saturadas, certo? E aí, a gente, como sabe, né, a gente tem uma relaçãozinha aí entre máximo e maximal, né? Que todo fluxo máximo é maximal. No entanto, o maximal nem sempre é máximo, né? Isso é uma relação que não é simétrica, né? Não tem assimetria nessa relação entre máximo, maximal e máximo. Bom, e aí o fluxo máximo, né? Quando a gente quer calcular a maior taxa, né, que a gente pode passar da fonte até o consumidor, a gente vai estar falando sempre de fluxo máximo, né? Então, o fluxo ele pode variar de um mínimo que é zero, né, até um máximo qualquer, né? Então, o fluxo máximo a gente tem definição que o fluxo é máximo, ele não possui nenhum caminho aumentador na rede residual, né? Então, a gente vai já falar sobre isso para clarear um pouquinho as ideias. Bom, nesse exemplo aqui que a gente tem, né? Nesse exemplo a gente sabe que o fluxo máximo é 6. Agora, por que o fluxo máximo é 6? Porque ao longo dessa rede, né? O fluxo máximo que a gente pode conseguir chegar da fonte A até o sumidouro G é 6. Agora vamos ver aqui, vamos fazer um testezinho. A gente tem aqui, nesse fluxo aqui, a gente pode passar até 4, né? De capacidade. No entanto, a gente está passando 3, mas no entanto, quando chegar aqui, a gente limita esse fluxo a 3, né? Então, mesmo que a gente não tenha, mesmo que a gente tenha capacidade 3 aqui, né? De A para B. Enfim, a gente tem 3 e aqui do C para o G, por mais que tenha o 5 de capacidade, a gente só vai conseguir passar 3 por ele. Então, fica limitado ao 3 aqui, essa capacidade. Aqui, do A para o D, por mais que a gente passe 3 de capacidade, né, a gente chega aqui, no 2 a gente está limitado, né? Mas tudo bem, estamos limitados aqui. Estamos limitados no 2. Então, ele só vai chegar no máximo 2 aqui, né? Então, a gente tem 3 com 2 dá 5, né? E aí, por aqui, que é o único canto que resta, né? A última vertente que resta, né? A última bifurcação, né? A gente tem que aqui a capacidade máxima que a gente passa é 1. Então, não importa o resto das capacidades que vão vir adiante, né? A gente só vai conseguir passar 1. Então, a gente sabe que o fluxo total de A até G é 6, fluxo máximo. Ok? E, bom, existe um negócio chamado corte, né? Que a gente chama de corte o conjunto de partição de vértice que separa a fonte do sumidouro, né? Mas não possui em si o sumidouro. A gente tem um exemplo aqui de um corte, eu dei uma rasgada aqui de um lado para o outro aqui do gráfico, né? E o corte, minha gente, ele é a capacidade dele é dada pela soma da capacidade dos incidentes diretos ao corte, né? Então a capacidade máxima dele é a soma de todos esses incidentes aqui que tem, né? Que a gente está passando o corte por cima, né? E um corte mínimo ele é dado pela menor capacidade entre os cortes, né? E se a gente, quando a gente está definindo isso, a gente dá um corte aqui, a gente vê qual é a menor capacidade entre os cortes, então a gente tem que isso daqui é um gargalo, né? Se a gente for parar para pensar, se a gente fizer um corte aqui, ó, um corte daqui para cá, a gente vai ter um gargalo, né? Qual é o gargalo? É esse vértice aqui com esse daqui, né? Que aqui a gente tem capacidade 4, mas aqui a gente só tem capacidade 3. Então aqui vai ter um gargalo. Mas aqui se a gente fizesse um corte aqui, ia ser um gargalo na rede, certo? E bom, finalmente a gente chegou para falar em redes residuais, né? Para a gente tentar entender melhor nesse negócio. As redes residuais, elas são arestas com capacidade que representam como a gente pode mudar o fluxo na rede, certo? Uma aresta ela pode admitir um fluxo menor do que ela é suportada, né? A gente sabe disso. Logo, esse fluxo que sobra, né? Essa folga entre a capacidade e o fluxo que é passado, é dado como a capacidade residual da rede, certo? Essa rede residual ela pode conter arestas que não estão na rede original, certo? Quando é necessário reduzir o fluxo de alguma determinada aresta. E para isso a gente adiciona uma aresta de capacidade residual igual ao fluxo
para poder permitir a direção contrária e assim eliminar o fluxo na direção. E aí essa metodologia, né, que a gente usa, ela permite que o algoritmo envie de volta o fluxo, né, já enviado uma vez, diminuindo assim o fluxo na aresta, certo? Essa rede residual, ela é bem parecida com a rede de fluxo, né, com o fluxo em rede. Mas a diferença dela é que ela pode conter uma aresta de retorno. A gente viu que lá por definição a gente não podia, né? E aqui nessa rede residual pode. E aqui vamos ao exemplo aqui. A gente tem esse grafo, né? A gente tem esse grafo aqui, a gente já viu ele, né, anteriormente. E aí a gente sabe que por aqui a gente pode passar até 4, né? No entanto, a gente está passando só 3. Então o residual dele, né, a gente passa o 1, né, que é a folga, né, e volta 3, né, que tá sobrando aqui. Nesse outro aqui a gente pode passar voltar 3, né, que a gente está passando aqui de fluxo, e pode passar adiante 2, né? E assim sucessivamente. Deu para entender, né, como é que funciona a rede residual, né? E assim a gente monta a redezinha residual aqui, que está em preto, né, as arestas pretas. E aí vamos ao primeiro algoritmo, né, que é o algoritmo do Ford-Fulkerson. O que esse algoritmo faz, né? Esse algoritmo ele trabalha com aumento de fluxo através dos caminhos, certo? Então, a cada interação, ele procura um caminho aumentador, né? E a gente usa isso para aumentar o fluxo, né? E aí, esse algoritmo aqui, definido lá no livro do Cormen, né? Ele tem que ir para cada aresta, certo? O V pertencente ao grafo, né? A gente vai zerar o fluxo de todas elas, né? Para poder calcular a rede residual. E aí, enquanto existir um caminho P de S da fonte até o sumidouro, né, na rede residual, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, o menor, né, o mínimo, né, custo, né, a mínima capacidade que está entre a aresta, né, e adicionar isso à capacidade residual da rede, certo? Por que a gente faz isso? Para a gente limitar o fluxo, né? Que a gente vai estar tirando os gargalos aqui, né? Tirando não, a gente vai estar botando os gargalos, né? Porque para a gente não passar um fluxo alto, depois ter que brecar. É a mesma coisa a gente está levando uma carga, por exemplo, a gente está levando, sei lá, a gente está num carro de mão. Aí a gente aguenta levar até 10 quilos, por exemplo. Mas aí lá para frente tem uma ladeira. E a gente não consegue passar com 10 quilos no carro de mão na ladeira. A gente vai ter que tirar e depois voltar para pegar. Meio esquisito, né? Então a gente já vai calculando, limitando esse negócio. E aí, para cada aresta, nesse caminho que você gerou, se a aresta pertencer ao conjunto de arestas, então você vai adicionar um fluxo a ela, né? E o fluxo vai ser o fluxo mais a capacidade residual lá do caminho, né? Se não, você faz o contrário, certo? É um algoritmo bem simples. No entanto, ele tem uns probleminha aí, que a gente vai ver mais para frente qual é o problema dele, né? Bom, fazendo uma breve análise, né, se a gente usar a BFS ou DFS, né, busca largura, busca profundidade, o tempo que leva para encontrar a rede residual é aproximadamente V mais vértice mais aresta, né? E aí a gente sabe que, lá voltando no algoritmo, cada interação do laço demora tempo de ordem da quantidade de aresta, né? E aí, com a inicialização, a gente tem que, com a inicialização lá de calcular a rede residual, né, a gente tem que a complexidade total desse algoritmo vai ser as arestas pelo módulo do fluxo máximo. Né? Então, um negócio aí próximo de n, n vezes zero. N, né? Isso é bom ou é ruim? Depende. Depende do tamanho da rede, né, que você vai estar trabalhando. Se for um negócio muito grande, se for uma rede muito grande, aí vai ser ruim, vai dar trabalho, né? O algoritmo vai sofrer um pouquinho. Porque, enfim, vai demorar a calcular, né? E aí a gente tem a execução desse algoritmo do Ford-Fulkerson, né? Para a gente tentar entender como é que isso funciona, né? A gente tem esse grafo aqui inicial, né? Essa rede inicial, onde a gente tem os fluxos, né? Por aqui passa 16, por aqui passa 13, né?
e assim por diante. E a gente tem um fluxo, dado que a gente tem um fluxo. Vamos supor que dessa de 16 a gente passa 4, né? A gente passa 4 por ela, né? Por esse fluxo. Então a gente tem uma folga aqui de 12, né? 16 menos 4 dá 12, né? Na rede residual. Depois, se a gente vier por aqui, a gente vai passar esses mesmos 4, né? Tem 12, sobra 8, né? E se a gente pegar aqui voltando, né? A gente passa 4, ainda tem 9, sobra 5. Para cá, passa 4, sobra 14, né? Sobra 10, né? Tira de 14, sobra 10. E por fim, por aqui, a gente passa 4 de 4 e limita o fluxo, né? E aí, tem um pulo do gato, né? Nessa segunda parte, né? Nessa segunda parte aqui a gente sabe que quando a gente passou, né, um fluxo de 4, a gente tem voltando, né, a aresta de retorno de 4, né, e tira a folga, que era 12, né? A gente nesse outro aqui passa 8, depois 4, né, que a gente tira voltando, né? E assim sucessivamente, né? Se a gente for passar outro fluxo aqui de 4, a gente tem aqui, a gente passou 8, né, de 12, depois o 4 de 20, né, e assim sucessivamente, né? A gente está passando sempre de 4 em 4, né? A gente pode, se a gente viesse por aqui, teria o 13 menos 4, né, ficaria 9, né, voltando, 9 indo e 4 voltando, né, e aqui 4 de 4 a gente já limitou o fluxo, né, e veja que aqui, ó, veja que nessa aresta aqui a gente tinha o 4 passando, né, no entanto, como a gente já limitou, né, ela, lá no exemplo anterior, né, então a gente só tem a aresta de retorno, a gente não tem de ida, né. Bom, e aí como é que a gente vai fazer? A gente vai passar mais 4 por aqui, né, então a gente vai passar, a gente já tem passado 8, né, de 16, e 8 de 12, né, 8 de 20 e assim sucessivamente, né, então a gente vai ter aqui no nosso próximo aresta de retorno, para voltando os 8, né, de fluxo que a gente passou, né, aqui está sempre voltando o 4, né, que a gente já limitou aqui, e aí a gente vai passando um fluxo, né, e assim sucessivamente, né, a gente vai passando o fluxo até o fim, né. Aí a gente passa para cá também, e assim a gente vai criando sempre, lembra da interação dos laços, a gente vai sempre estar criando a rede residual. Eu não vou ficar prolongando isso porque é intuitivo, né? Só é acompanhar as setinhas aí mais escuras. Enfim, termina aqui, né? A gente tem a execução do algoritmo forte fluxo com o aumento do caminho, né? Um ponto importante a se falar é que nem sempre ele aumenta, né? A gente chegou aqui, mas um ponto importante é que nem sempre ele aumenta o fluxo, né? Então, quando não aumenta o fluxo, a gente mantém a definição anterior, né? A gente nem sempre tem um caminho aumentador de fluxo, né? E aí tem uma soluçãozinha que é a solução de Edmonds-Karp, né? Essa solução ela permite melhorar o for de fluxo, né? Encontrando o caminho aumentador, né? Mas para isso a gente usa a busca em largura, certo? Para fazer isso. E aí como é que a gente faz? A gente marca os nós na ordem que eles são encontrados pela busca, né? De modo que seja possível estabelecer uma conexão entre a fonte e o destino. Sempre, né? E aí, lá no for de fluxo, né, a interação é em ODE, né? O laço, né? Tempo de execução por... E aí, nesse aqui, o tempo de execução por largura, por caminho aumentador, vai ser O de V de L quadrado. Certo? Que a gente vai estar sempre trabalhando com a aresta ao quadrado aqui, nesse caso, nessa solução. Mas veja bem, isso não quer dizer que seja pior, né? Vai ser melhor. Veja bem, veja esse exemplo aqui, né? Veja esse exemplo aqui, onde a gente tem essa rede aqui, né? A gente passa 1 milhão aqui, né? 1 milhão, 1 milhão. Então a gente tem um fluxo aqui total de 2 milhões, né? Que a gente fizer um corte aqui, né? A gente vai ter 2 milhões passando. Mas vamos executar o algoritmo aqui. Se a gente for executar o for de fluxo, como é que esse negócio vai fazer? A gente vai encontrar um caminho aumentador aqui, outro caminho aumentador aqui, outro aqui. Pá, Ctrl 1. Depois, de novo, 2. Isso é igual, né?
3, 4, 5, 6, pá, 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 1 milhão. Imagina um número maior do que esse, pelo amor de Deus. Quando é que esse algoritmo vai terminar? Meio difícil, né? Então, essa solução do Edmonds-Karp, né, ela vai fazendo a busca em largura, então ela vai marcando os vértices, então já vai encontrando qual é o caminho aumentador, né, o caminho aumentador que tem. Então, aqui mais ou menos em talvez 2, 3 passos, né, aqui você já encontra o caminho aumentador, né. Veja que a cada interação, né, se a gente for trabalhar com fluxo, a cada interação, esse algoritmo ele vai aumentar o fluxo em uma unidade, né? E aí, o fluxo aí é 1 milhão, né? 1 milhão que está passando aí. Então, é necessário pelo menos 1 milhão de interações no for de fluxo, né? Então, dá um trabalhinho aí, né? Um trabalhinho danado para o computador vai sofrer para calcular esse negócio. Então, o Edmonds-Karp, ele resolve esse problema em 3 passos, basicamente, né? Em 3 passos ele já consegue reduzir, já consegue encontrar o caminho aumentador, né? Enfim, solução melhor, né, de Edmonds-Karp. E aí vamos para uma aplicação. Vamos para uma aplicação que vai ficar mais fácil de entender, né? A gente trabalhando com a aplicaçãozinha, certo? Vamos fazer o seguinte. Vamos para a aplicação. Deixa eu explicar aqui. A gente já viu o gráfico bipartido, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que vamos estar trabalhando aqui com emparelhamento, né? Então, vamos fazer assim. A gente tem um gráfico não dirigido, né? Nesse caso aqui, né? A gente tem um gráfico não dirigido que ele tem um conjunto de arestas, né? Um conjunto de vértices, né? E todo vértice, né? De uma ponta, né? Ele deve ter no máximo, né? Uma aresta ligando a outra ponta do vértice, certo? Então a gente tem aqui, a gente satisfaz essas condições, né? Mas aí como é que a gente encontra o emparelhamento máximo aí? Nesse exemplo. Vamos ver como é que a gente encontra esse emparelhamento? Vou passar aqui o slide. Bom, como é que a gente encontra esse emparelhamento? Vamos tentar encontrar aqui a cardinalidade máxima, né, desse grafo. Então, a gente faz da seguinte maneira. Como a gente tem esse problema, né, do emparelhamento máximo de partido, então o que a gente faz? Primeiramente, a gente direciona todas as arestas do grafo, né, da esquerda para a direita. Então, quando a gente lá anteriormente, a gente não tinha um dígrafo, né? E agora a gente tem aqui um dígrafo, certo? A gente tem esse dígrafo aqui. Ok? Então, a gente fez o primeiro passo que a gente fez é direcionar todas as arestas. Antes não estava direcionado, agora está direcionado, né? Então, para a gente resolver esse probleminha aqui de forma bem fácil, lembra das primeiras slides lá que a gente deu? A gente adiciona uma superfonte e um supersumidor. Basicamente, para a gente poder modelar esse problema aqui usando um algoritmo aí de Ford-Fuchs ou Edmonds-Karp, certo? Então, a gente adiciona uma fonte, né, uma superfonte, um supersumidouro, e assim a gente modelou o problema, né? E aí, o que a gente faz? Depois disso, né? Depois que a gente adicionou a fonte, o sumidouro, né? A superfonte sumidouro, e a gente ligou todos os vértices da esquerda e todos os vértices da direita, né? Tudo direitinho. O que a gente faz? A gente atribui a essas arestas, né, que a gente criou, uma capacidade unitária, né, de uma unidade, né, só. A gente está trabalhando com isso. E aí, como é que a gente faz?
a partir daí, basicamente a gente já tem um emparelhamento máximo, porque o problema ele vai se resumir ao problema do fluxo máximo, certo? Então o que a gente vai fazer? A gente vai procurar o fluxo máximo nisso daí. Então o emparelhamento máximo, nesse caso aqui, do gráfico original, ele pode ser medido com o fluxo máximo da rede construída, né? Se a gente construir essa rede aqui, né? Se a gente construir essa rede, então o nosso problema agora ele vai se resumir a um problema de fluxo. E se a gente for rodar o algoritmo, né, a gente vai encontrar esse fluxo aqui, né, esses caminhos aumentadores aqui, certo? Na rede residual. Então, se a gente agora tirar esses outros vértices, a superfonte e o supersumidouro, se a gente for parar para ver, a gente vai ter aqui um emparelhamento máximo já definido, né? Ficou bem fácil, né, essa solução de resolver esse problema, né, com fluxo em rede. Bom, esse foi um exemplo de aplicação, né? Tem diversas outras e tal. A gente pode até ver depois, né? Trazer outras coisas, né? Principalmente aplicações lá em redes. Mas aí eu tenho outra aplicação que eu acho interessante. E é bem assim, trivial para mim, né? Que é a aplicação mapeamento de tarefas em uma rede chip definida por software. Bom, isso é meu projeto de pesquisa do mestrado, né? Venho trabalhando com isso desde a graduação. Então eu não queria botar, mas enfim, botar aqui para vocês verem um pouquinho do que eu estou trabalhando. Basicamente, uma SD-NOC, né? Ela tem alguns conceitos bem semelhantes ao de redes de computadores definidas por software, né? Como é que funciona essas redes de computadores definidas por software? Basicamente, essas redes elas têm um núcleo mestre, que ele dita quais são os caminhos que um pacote deve percorrer durante a rede. Então a gente tira isso daí, a gente abstrai essa ideia e traz para dentro de um chip, certo? Então a gente traz para dentro da rede em chip, né? Então qual é o problema que a gente tem? Primeiro a gente tem um roteamento, né? O problema do roteamento. A partir desse problema de roteamento, a gente vai ver quais são os canais disponíveis, né? E a gente vai estar sempre analisando a sobrecarga de rota, né? Essa sobrecarga de rota ela está ligada às contenções, né? Consequentemente a preempção de pacotes, né? Que são os pacotes que ficam preemptivos, né? E com isso, com a preempção de pacotes, a gente tem um aumento da latência, que é isso aqui que a gente quer matar, né? Aí veja que a gente tem um problema, né? A gente tem um problema de fluxo, né? Porque, veja, a gente tem um roteamento, né? Dado que a gente passou um roteamento, a gente vai ver quais são os canais disponíveis. A partir dos canais disponíveis, a gente tem a sobrecarga de rota, que com essa sobrecarga de rota leva a contenções, com as contenções leva a preempção de pacotes e assim aumenta a latência. A gente quer reduzir isso. E, bom, como é que a gente como é que a gente modela esse problema? Basicamente a gente modela a rede em grafo, né? A gente tem aqui um exemplo de uma mesh, né? De uma rede mesh, cada vértice aí representa um roteador, cada aresta representa um barramento que liga um roteador a outro, certo? E aí como foi que eu modelei esse circuito da SD-NOC? Basicamente o circuito foi modelado dessa forma, são vários multiplexadores ligados uns aos outros aí, né? E esses multiplexadores eles são ligados a um núcleo mestre, que é esse núcleo aqui. E o que faz? Por exemplo, quando esse camarada aqui, quando esse roteador aqui, ele precisa de uma rota e quer se comunicar com esse outro aqui, por exemplo, ele diz: mestre, preciso de um caminho. Aí o mestre vai dizer: olha, eu tenho esse caminho aqui, vai por aqui, para você chegar até lá. Então, basicamente, é essa comunicação, né? Existem outras coisas que eu estou pesquisando, né, em como paralelizar esse mestre aqui, enfim, não vem ao caso agora. Mas veja que a gente tem um problema aqui de rede, né? Por quê? Por que a gente tem esse problema aqui de rede? Porque, primeiramente, o que a gente faz? Verifica se há pacote a ser enviado, né? Então, a gente tem uma fila aqui nesse núcleo mesh, né? Então, sempre que a gente solicitar uma rota, a gente vai enfileirar esses pacotes, né, aqui. Então, a gente verifica se há pacote a ser enviado. Se há um pacote, ele vai solicitar uma rota, né? A partir daí, ele vai chamar um algoritmo de roteamento. Aí é aqui que a gente trabalha com fluxo em rede, com menor caminho, certo? A partir desse algoritmo de roteamento, né? A gente retorna uma rota, né? A gente fecha um circuito, basicamente, por exemplo, quando a gente retorna uma rota, a ideia de retornar uma rota é fechar o circuito.
para passar somente o pacote de um roteador para o outro, certo? E a partir disso a gente começa a enviar o pacote bit a bit, né? A gente não chama de bit, a gente chama de flit, é uma unidadezinha de medida, né? Existe o flit e o fit, né? Que é uma unidade menor de medida que a gente vai transportando pacote. E aí, no final, a gente verifica se o pacote chegou e colhe a latência final. Basicamente assim que funciona, certo? A modelagem que eu fiz dessa rede chip definida por software. E basicamente cada roteador ele tem um bufferzinho para armazenar o pacote, né? Existe um mecanismo de controle de fluxo e um mecanismo de chaveamento, né? Para estar fechando os circuitos. Enfim, essa foi a modelagem. Mas imagina aí que você tem um problema de um tráfego uniforme. Um tráfego uniforme é quando uma, uma aresta, né? um vértice, ele se comunica, né? Ele tem uma aresta para todos os outros vértices da rede. Então, no final de tudo, quando você vai ligar todos com todos, a gente tem esse emaranhado aqui de arestas, né? E a gente tem um problemão aqui de fluxo. Por quê? Veja bem, se esse caminho aqui, por exemplo, se o caminho que está daqui para cá, caminho daqui para cá, tiver saturado, ou seja, tiver com hotspot, né, ou pontos quentes, então a gente não vai poder estar usando ele, né? No entanto, a gente tem outros caminhos para chegar daqui até aqui também, né? Ou daqui até aqui, enfim. Tem diversos outros caminhos. No entanto, a gente precisa procurar eles. Quais são os menores? Enfim, a gente pode estar trabalhando com a ideia de menor caminho, né? Aqui, que foi a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com essa ideia de menor caminho, né? Então, eu implementei o algoritmo de Dijkstra, né? Para encontrar um menor caminho. E a gente já obteve os bons resultados com relação a isso. Porque os algoritmos comuns, né, de rede chip, por exemplo, a gente tem um algoritmo chamado XY. Como é que funciona esse algoritmo chamado XY? A gente tem um roteamento que é basicamente o seguinte: a gente tem algo para enviar daqui para cá, por exemplo, então a gente percorre toda a linha X, depois toda a linha Y. Esse algoritmo é bom, é funcional, né? Quando a gente está falando em comunicação em rede em chip. No entanto, ele deixa muito em preempressão alguns pacotes, né? Por exemplo, se eu precisar enviar esse pacote daqui para cá e tem esse outro enviando daqui para cá, o circuito está fechado, não tem como enviar. Então esse aqui fica em preempção. Então é um algoritmo que leva uma latência maior, tem uma latência muito alta. Então quando a gente passou a utilizar o algoritmo de Dijkstra, esse tempo reduziu bastante, porque a gente tinha milhares e milhares de outras rotas, exagerei no milhares. A gente tinha outras rotas aqui disponíveis que a gente poderia estabelecer uma comunicação, certo? Mas mesmo assim, aí a gente pensa, tá, a gente tem menor caminho, a gente já obteve bons resultados. Mas aí se a gente passar a fazer uma análise maior de uma outra variável, que seria a variável de pontos quentes, quais são os pontos quentes da rede? Quais são os pontos que estão passando a maior quantidade de fluxo nessa rede? Certo? A gente tem uma certa capacidade, né? A capacidade da rede vai ser a largura de banda, né? Mas a gente tem uma quantidade de fluxo que passa por ela, né? Então, como é que a gente modela isso? Então, me veio a cabeça de implementar, de transformar isso em um problema de fluxo em rede, né? E aí a gente vai estar trabalhando com duas variáveis, né? As variáveis do menor caminho, né? Trabalhando com o algoritmo de Edmonds-Karp, né? Do menor caminho e também do maior fluxo, né? Para a gente aumentar o fluxo nessa rede. Tiver cantos que, por exemplo, não esteja passando uma certa quantidade de fluxo e esteja sobrecarregando os outros, a gente pode modelar isso, modelar isso de forma que a gente não sobrecarregue tantos pontos. Se a gente estiver trabalhando com XY, por exemplo, se a gente estiver pensando no XY, esse daqui, por exemplo, se a gente precisar ficar enviando dado daqui para cá, isso daqui vai estar sempre sobrecarregado, enquanto outros não vão estar, né? Então a gente vai estar trabalhando com um fluxo aqui máximo, mas a outra rede está toda inativa, né? Então a gente vai trabalhar com algoritmo de fluxo em rede para melhorar isso, essa questão da latência, trabalhar com melhoria, reduzir a latência na comunicação, né? Isso é um problema de mapeamento, né? Tem outros modelos matemáticos que dá para trabalhar com isso, né? Que usando solvers, né? Programação linear, enfim, para estar trabalhando com mapeamento, né? Mas no momento a gente está modelando um problema em fluxo em rede.
E aí, qual foi a minha conclusão aqui que eu cheguei, né? Quando eu fui analisar o algoritmo de Dijkstra, né, versus os XY, né? Veja aí, isso é a latência. Grau. Isso a gente trabalhando numa rede, fazendo a simulação na rede 4x4, 6x6, 8x8, 10x10. Veja que numa rede 4x4 a diferença é quase mínima aqui, né? Bem pouquinha coisa, questão de 10, só de diferente de latência, né? Mas quando a gente vai aumentando o tamanho da rede, né? Ou seja, a gente vai aumentando o problema, né? A gente vai aumentando a quantidade de nós, de arestas. Então, esse tempo de latência vai aumentando cada vez mais, porque a rede é maior, o tempo de comunicação entre um nó e outro é maior. Então, se a gente está enviando dados de todo mundo para todo mundo, que é o caso daquele fluxo uniforme, esse negócio vira um problema absurdo, entendeu? Latência absurda. E veja aqui a diferença entre o algoritmo XY e o algoritmo de Dijkstra, fazendo as mesmas simulações, certo? Então, isso daqui já melhorou bastante a latência, mas ainda não é ideal. Então, na minha visão, eu tenho ideia de que se a gente for estar trabalhando com um algoritmo aí de fluxo em rede, como o Edmund Scarpa, a gente vai reduzir isso ainda mais a uma linha quase linear aqui, entendeu? De latência de comunicação. Quase linear, não, quase constante, né? Quase constante. Ou quase polinomial, enfim. A gente vai reduzir bastante isso. E isso é o próximo passo da minha pesquisa, né? Eu não tenho resultados agora porque eu não implementei ainda, né? Pretendo implementar essa semana para apresentar isso em outra disciplina já. Mas enfim, esse foi esse foi essa foi minha apresentação, né? Eu botei isso aqui, mas o que isso tem a ver com fluxo em rede? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. A gente vai tentar modelar e vamos tentar entender qual é o problema e chegar encontrar um modelo de mapeamento melhor, né, para a gente trabalhar, otimizar esse mapeamento de tarefas dentro de uma rede chip, dentro de um sistema multiprocessado, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, né? Deixa o like, ativa o sininho, né? Enfim, foi muito bom estar com vocês, né? Foi, foi muito proveitoso essa disciplina, aprendi bastante com vocês. Quero agradecer aqui a todos, né? Especial a professora, né? A Beth. Aprendi muita coisa que eu nunca tinha visto, né? Algumas coisas que eu estudei na graduação, mas não lembrava mais, né? Com a riqueza das aulas dela, pude melhorar bastante isso, né? Gostei bastante da disciplina. Tinha um certo medo, mas melhorei, mas esse medo foi se diluindo ao longo da disciplina. Enfim, obrigado a todos, né? Espero ver vocês em outros momentos, né? Quando passar isso tudo da pandemia, né? Valeu, pessoal. Até mais. Obrigado, viu? Bom, para terminar, né? Isso daqui, cadê? Aqui foram as referências. Esqueci de mostrar as referências. Enfim. É isso. Valeu. Até mais, pessoal.